Boa tarde, meninos. Hoje a nossa aula é de português. Nós iremos aí fazer a correção da atividade do Linhas e Entrelinhas, das páginas 86 e 87. Então, nessa atividade aí, nós iremos responder algumas perguntinhas relacionadas ao texto que nós fizemos a leitura, o texto de cordel, que é esse texto aqui que nós fizemos a leitura ontem, na nossa aulinha aí pelo Google Meet, tá? Então, hoje nós iremos responder as perguntas que estão relacionadas a este texto. Então, você acabou de ler um texto de cordel. Assim como os poemas, os cordéis também são escritos em versos e estrofes. Então, como vocês perceberam aqui, a tia falou ontem, na hora da leitura, que esse tipo de texto, texto de cordel, ele tem semelhança com o poema, né? É um poema, na verdade, né? Cordel é um tipo de poema popular. Então, o cordel também é escrito aí em versos, que é cada linha, né, do poema, e em estrofe, que é o conjunto desses versos, tá? Então, nós vamos agora para a segunda perguntinha, que aí nós vamos tirar outras dúvidas a respeito aí do cordel. Então, ele é escrito em versos e estrofes. Converse com o professor e com os colegas sobre as semelhanças e as diferenças existentes entre os textos de cordel que você leu e os poemas que você conhece. Em seguida, registre sua conclusão no espaço a seguir. Então, como a tia falou, o cordel ele é um poema popular, né? As semelhanças, nós já citamos aqui, está aí na escrita, né? Que o poema ele é escrito em versos e estrofes, o cordel também. As diferenças é que o poema, ele fala sobre sentimentos, sobre pensamentos, certo? E a linguagem utilizada é uma linguagem formal, que é a linguagem que segue todas as regras da gramática, todas as regras gramaticais, né? Uma linguagem mais com regras, né? Já o cordel não, por sua vez ele contém histórias que são narradas como se fosse em versos, tá? Como se fossem narrações em versos e empregam rimas. O poema não tem necessidade de rimas, nem todos os poemas apresentam rimas. O cordel tem que ter rima, há necessidade de rimas, tá? E a linguagem empregada é uma linguagem coloquial, a linguagem que é utilizada aí no nosso dia a dia, a linguagem popular, tá? A linguagem natural. Então, não exige aí a atenção total da gramática, certo? E aparecem muitas palavras, muitas gírias, muitas palavras que são usadas no popular, né? Palavras usadas no diálogo popular, tá? Aí nós temos também uma terceira diferença. Os poemas, eles precisam ser escritos aí obrigatoriamente. A diferença aí com relação ao poema e ao cordel é que os poemas eles não precisam ser escritos obrigatoriamente com rimas, enquanto os cordéis sim, tá? Como a tia já explicou anteriormente. Com relação à estrofe, vocês observaram que aqui no cordel, todas as estrofes que aparecem aqui, as 10 estrofes, todas elas contêm, cada estrofe tem aí 6 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas têm 6 versos. Então, no cordel, é obrigatório, tá? Quando se iniciar com 6 versos, todas as outras estrofes terão que ter 6 versos. Então, todas as estrofes precisam ter a mesma quantidade de versos. No poema, não há necessidade também. No poema, pode ter estrofe com 3, com 4, não tem essa regularidade. Já no cordel, sim, tá? Lembrando também que no cordel, as mais utilizadas aí são estrofes com 4 versos e estrofes com 6. Essa aqui apresenta aí 6 versos, tá? São as mais utilizadas, certo, gente?
Então, essas são as diferenças, as semelhanças e as diferenças aí apresentadas entre o poema e o cordel. Lembrando que o cordel é um tipo de poema popular. Então, eu respondi dessa forma aqui na segunda questão, gente. Eu coloquei assim, ó. O cordel é um tipo de poema popular, mas há diferença entre os dois gêneros. O poema ele tem foco nos sentimentos e pensamentos, usando na maioria das vezes uma linguagem formal. Os cordéis, por sua vez, contam histórias como se fossem narrações em versos e empregam a linguagem mais coloquial. Os poemas não precisam ser escritos com rimas obrigatoriamente, enquanto os cordéis, sim. Outra diferença é que o número de versos de um poema pode variar, já os cordéis não. Então, no poema pode ter uma variação aí de versos, não precisa todas as estrofes terem a mesma quantidade. Já no cordel, as estrofes têm que ter a mesma quantidade de versos. 3. Com base no cordel que você acabou de ler, responda as questões. Quantas estrofes tem o cordel? Então, a tia vai voltar lá no cordel para que a gente possa contar aí a quantidade de estrofes, tá? Então, estrofe aqui é o conjunto de versos, né? Sempre tem um espaçozinho entre uma estrofe e outra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos aí 10 estrofes, né? 10 estrofes nesse poema, tá? 10 estrofes. Quantos versos tem cada estrofe? Como a tia já falou anteriormente, cada estrofe desse poema aí possui 10 versos, que é o número de linhas aí, ó. A tia vai contar aqui a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada estrofe possui 6 versos, tá, gente? 6 versos. Próxima perguntinha. O número de versos em cada estrofe muda ou permanece o mesmo do início até o fim do texto? O número de versos permanece o mesmo do início ao fim do texto. 4. Com base no texto, responda as questões. Qual é a diferença entre o cordel e o repente? O cordel ele é escrito com antecedência para depois ser lido. Já o repente é uma composição feita de improviso sem preparo anterior. Ambos são nordestinos, né, gente? São bem nordestinos. Em que região do Brasil o cordel teve origem? O cordel teve origem aí na região Nordeste. No Brasil, como o cordel é chamado usualmente? No Brasil, o cordel é chamado usualmente de folheto. De onde provém o nome cordel e por que ele tem esse nome? Então, o nome cordel, ele provém de Portugal. Ele tem esse nome porque ficava pendurado aí em varais. Que nome recebe a pessoa que escreve cordéis? A pessoa que escreve cordéis recebe o nome de cordelista. Assinale a alternativa correta. Terminações de palavras que apresentam o mesmo som são chamados de rimas. Lembrando que o cordel tem que ter rimas, né, gente? 6. Leia os versos e depois assinale a alternativa correta. Um desenho na madeira que o verso engrandeceu. Esse verso refere-se à xilografia do cordel, né, gente? Como nós vimos lá a explicaçãozinha. Releia a primeira estrofe do cordel, depois responda ao que se pede. Trago rimas saborosas, bem mais doces do que mel, com estrofes muito ricas e a voz de menestrel. Apresenta o universo do repente do cordel. Quais são as palavras que rimam nessa estrofe? Então, as palavras que rimam são mel, menestrel e cordel. São 3 palavrinhas aí que apresentam rimas. Olha só a rima. Em quais versos da estrofe essas palavras aparecem? Essas palavras aparecem no segundo, tá? No segundo verso, mel. No quarto, menestrel. E no sexto verso, sexto verso da estrofe, cordel. Tá? Então, como eu expliquei para vocês deveriam responder até a questão 7 e vocês vão dar continuidade à atividade respondendo agora as questões 8 e 9 e depois eu volto aí corrigindo com vocês a atividade, certo, gente? Então, responda e depois eu volto com a correçãozinha. Até mais!